novamente, galera. Quem está falando com vocês aqui é o professor Edson, tá certo? Nós estamos dando sequência para o curso de HTML. Nós estamos na aula 3.1, então é a sequência da aula 3, ok? Para vocês poderem acompanhar aí. Primeira questão, a gente vai continuar falando sobre a parte de formatação. Então nós falamos sobre negrito, itálico e sublinhado, ok? Então nós vamos usar agora a questão da tag fonte para formatação. Então o fonte, ele tem aqui o fonte, que é a tag. Fonte, fecha fonte. O face é o atributo, para dar a opção da fonte a ser escolhida. Size é o tamanho e color identifica a cor, tá certo? Então, voltando aqui para o nosso documento, nós temos aqui toda a sequência. Eu criei aquele documento na aula passada, eu vou só tirar todos esses outros parágrafos, tá? Vou deixar só esse final aqui para a gente poder dar uma olhada. Então, reparem que nesse documento, nós temos aqui a seguinte formação. Então, nós temos aqui um parágrafo que abre e fecha aqui. Esse parágrafo de baixo ele está usando o atributo align, que é o alinhamento, e estamos dando centralizado para esse alinhamento aqui. Isso daqui significa negrito, isto é itálico, e esse U é sublinhado. Então, B negrito, itálico e U sublinhado. Eu vou deixar essas informações aqui embaixo para a gente poder olhar depois lá no browser, e vamos tratar sobre este parágrafo, tá certo? Então, este parágrafo, nós temos o título aqui ele está falando que é o que é HTML. Então, vou colocar aqui uma fonte. Então, vou colocar aqui, ó, fonte. Vou dar um enter para que vocês entendam de uma melhor forma. Então, fonte, espaço, face. Face é o estilo da fonte. Eu vou colocar o estilo Verdana. Ok. Vou dar mais um espaço aqui. O size é o tamanho da fonte. Então, vou deixar aqui a fonte 7 para esse size. E vou colocar aqui a cor da fonte em inglês. Então, color. E vou falar que a cor da fonte vai ser o red, vermelho. Ok? Deixar tudo minúsculo. Muito bem. Então, vou fechar aqui. Vou dar um enter para ficar mais organizado. Ok? Vou deixar aqui de uma forma indentada, como nós estávamos falando. E vou fechar aqui a minha fonte. Certo? Então, nossa fonte está aqui. Muito bem. Então, fonte, face, size, color. Estilo da fonte, tamanho da fonte, cor da fonte, ok? Para este texto aqui, que é o HTML, o que é HTML, vou salvar. Vou lá na nossa página e vou vir aqui atualizar. Então, o que é HTML ficou vermelho. Eu vou só diminuir, porque eu achei que essa fonte ficou muito grande. Então, vou falar que a fonte não vai ser mais 7, vai ser 5. Ok? E a cor, reparem que eu tenho aqui a W36 Cool, no caso, ele me traz toda uma tabela. Então, W36 Cool, aí ele vai te trazer aqui pesquisa, que é quem regulariza aí essas codificações, CSS, HTML, entre outras. Ele me dá aqui a opção em hexadecimal para a gente poder utilizar. Então, vou pegar aqui, ó, vou pegar aqui um tom de ouro, de amarelo aqui, vou pegar este, copiar esse hexadecimal, e em vez de colocar dessa forma, eu vou colocar aqui com cerquilha o código completo em hexadecimal, vou salvar, e lá na nossa página, atualizando, repara que a cor já ficou em hexadecimal. Então, eu posso estar alterando, utilizando a opção da cor, utilizando aí a fonte. Então, fonte, face, Verdana, size 5, color, amarelo, um ouro, né? Uma cor de ouro e assim por diante. Agora aqui embaixo nós temos todo aquele texto anterior. Eu poderia colocar essa fonte aqui para formatar este texto. Então eu vou pegar aqui, copiar esse código, vou colocar esse código aqui para este parágrafo. Só que eu vou falar que eu vou fazer uma coisa diferente. Ok? Então, vou fazer o seguinte, galera. Eu vou dar um espaço aqui e vou colocar. Vou fechar a fonte aqui, ok? Em vez de eu colocar Verdana, tamanho 5, eu vou colocar o tamanho 3 para esta fonte. E vou colocar a cor, vou colocar um blue, ok? Então azul,
ficou aí a cor, então alterei para essa parte do texto, posso usar quantas tag fonte for necessário para o meu documento, ok? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima videoaula. Vamos ver como ficou o nosso documento antes de eu me despedir de vocês dessa aula, ok? Então repara que a cor ficou blue, ficou azul e aqui ficou laranja, então nós temos aqui o código, que é o código em hexadecimal, para que ele gere este documento que você está vendo ao lado, ok? Então, espero que vocês tenham entendido aí. Até a próxima aula. Agora sim. Tchau, tchau. Até mais.